Você vive em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, mas já parou para pensar se as suas crenças ainda pertencem à Idade do Bronze? Ou será que a sua visão de mundo está presa a ferramentas de controle criadas há milênios, que você nunca ousou questionar? Você tem a coragem de admitir que a base da sua moralidade e da sua organização social foi projetada por pastores de ovelhas em um deserto antigo, e não pela lógica do século XXI? Yuval Noah Harari, o historiador que decifrou a trajetória da nossa espécie e previu os dilemas do futuro, foi cirúrgico ao declarar: religião é engenharia social da Idade do Bronze. Essa frase não é apenas uma observação histórica. Ela é uma denúncia da obsolescência programada da fé. Nos próximos minutos, você será desafiado a entender por que as instituições religiosas são, na verdade, tecnologias primitivas de gestão de massas que ainda operam no seu cérebro. Este conteúdo não é um ataque à sua espiritualidade, mas um convite à lucidez histórica. É uma exposição das engrenagens de poder que se escondem por trás do que você chama de sagrado. Para entender essa perspectiva, precisamos conhecer quem é Yuval Noah Harari. Nascido em 1976, ele é um historiador e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Harari revolucionou o pensamento contemporâneo ao analisar a humanidade sob um olhar evolutivo. Ele não se limita a narrar fatos. Ele investiga como as ficções coletivas permitiram que o Homo sapiens dominasse o planeta. Sua trajetória é marcada por uma análise científica da cultura humana, tratando sistemas de crença como algoritmos sociais. Em sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade, ele explica como a capacidade de acreditar em mitos permitiu a cooperação entre estranhos, transformando um animal insignificante no senhor da Terra. Já no livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, ele projeta o futuro da espécie e discute como a busca pela imortalidade e pela divindade pode levar ao surgimento de novas formas de crença baseadas em dados. Ele se tornou uma das vozes mais ouvidas do mundo ao alertar sobre como essas antigas ferramentas de controle estão sendo desafiadas pela inteligência artificial e pela biotecnologia. Para Harari, estamos vivendo a transição de um ser submetido a deuses para uma espécie que busca ser a própria criadora de vida. Agora, a escolha é sua: continuar sendo uma peça em um projeto social milenar ou entender a engenharia que molda a sua realidade. Principais pontos de reflexão: a religião como tecnologia de gestão, o design do controle. A análise da frase começa com religião é engenharia social. Para Harari, a religião não é uma revelação divina, mas um projeto intencional. A crítica é que ela foi desenhada para resolver problemas de coordenação de grandes grupos. Na Idade do Bronze, era necessário fazer com que milhares de pessoas obedecessem às mesmas leis e pagassem impostos. A solução foi criar um fiscal invisível no céu. Hoje, vemos isso na forma como líderes utilizam o medo do julgamento divino para manter grandes contingentes de fiéis sob uma mesma agenda política e econômica, funcionando como uma máquina de votos e arrecadação. A fé é uma conexão com o divino ou apenas um software antigo de gerenciamento de comportamento humano? O anacronismo da Idade do Bronze. Ferramentas velhas para tempos novos. A segunda parte da frase foca na Idade do Bronze. Harari argumenta que as bases das grandes religiões atuais foram forjadas em um período de conhecimento limitado. A crítica é que tentamos guiar sociedades tecnológicas com manuais de instruções escritos por povos que nem sabiam que a Terra era redonda. Um exemplo atual é a resistência de grupos religiosos a avanços como a edição genética ou a inteligência artificial, baseando-se em conceitos de natureza e alma que foram definidos há 3.000 anos para uma realidade que não existe mais. Como podemos confiar o futuro da nossa espécie a códigos de conduta criados em uma era de pastoreio e sacrifícios de animais? A legitimação da violência, o mandamento do extermínio. A engenharia social da Idade do Bronze frequentemente utilizava a divindade para justificar a eliminação de rivais. No livro de Josué 6:21, descreve-se o extermínio de homens, mulheres e crianças em Jericó como um ato de obediência. A crítica é que a religião transforma o crime em dever sagrado.
Harari aponta que essa lógica de nós contra eles, abençoada pelo céu, ainda alimenta conflitos modernos, onde territórios são disputados não por lógica geográfica, mas por promessas feitas em textos antigos que ignoram o valor da vida humana presente. Se um extermínio é ordenado por uma divindade, ele deixa de ser um massacre para se tornar um ato de fé? A hierarquia do medo, o pavor como cimento social. A engenharia social religiosa utiliza o terror para garantir a estabilidade. A crítica é que a ordem social não é mantida pela justiça, mas pela ameaça. Ao projetar um sistema de punição eterna, as religiões da Idade do Bronze criaram um estado de vigilância psicológica permanente. Exemplos atuais mostram como o medo do inferno é usado para impedir que indivíduos questionem abusos de poder dentro de instituições, mantendo a estrutura intacta através do pavor, e não do respeito mútuo ou da verdade. Uma sociedade que se comporta bem apenas por medo de um carrasco celestial pode ser considerada verdadeiramente moral? A ficção que se torna realidade, o poder do mito. Harari enfatiza que a religião funciona porque as pessoas acreditam na mesma história. A crítica é que o mito se torna mais importante que o ser humano real. Na Idade do Bronze, o sacrifício de recursos para templos era prioridade sobre o bem-estar da população. Hoje, vemos fortunas sendo transferidas de pessoas pobres para organizações bilionárias, sob a promessa de recompensas invisíveis. A engenharia social é tão eficiente que o fiel defende a instituição que o explora, pois sua identidade está fundida à ficção que lhe foi vendida. O que vale mais? A sobrevivência digna de um ser humano ou a manutenção de um templo construído sobre mitos? A codificação do patriarcado, a mulher como propriedade. A engenharia social da Idade do Bronze foi desenhada para consolidar o poder masculino. A crítica é que a religião cristalizou o machismo como se fosse vontade divina. Em textos como 1 Timóteo 2:12, proíbe-se a mulher de ensinar ou ter autoridade. Harari mostra que essas normas não são sagradas, mas reflexos de uma estrutura social antiga que precisava controlar a reprodução e a herança. Atualmente, essa engenharia continua a barrar o progresso dos direitos femininos, tratando a desigualdade como um dogma imutável. A marginalização feminina é um plano divino ou apenas uma estratégia de poder de uma era brutal? A criminalização da dúvida, a blindagem do sistema. Para que a engenharia social funcione, ela não pode ser questionada. A crítica é que a religião rótula a curiosidade como erro. No versículo de Provérbios 3:5, ordena-se, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Harari argumenta que isso é um mecanismo de defesa do sistema para evitar que a lógica desmonte a ficção. No mundo atual, essa mentalidade impede o pensamento crítico, fazendo com que indivíduos rejeitem fatos científicos em favor de interpretações literais de textos antigos, paralisando o desenvolvimento intelectual. Por que um sistema que detém a verdade absoluta teria tanto medo do questionamento humano? A gestão da pobreza, a esperança como anestesia. A religião da Idade do Bronze ensina a aceitação da miséria em troca de um paraíso futuro. A crítica é que a fé serve como um amortecedor social que impede a revolta contra a injustiça real. Ao dizer que os humildes herdarão a terra, a engenharia social garante que as massas permaneçam passivas diante da exploração. Hoje, a teologia da prosperidade inverteu essa lógica, mas manteve a essência. A solução para os problemas econômicos não é a reforma social, mas a fidelidade financeira a uma instituição religiosa. A promessa de um céu futuro é um consolo real ou uma ferramenta para manter os pés dos oprimidos no chão? A identidade excludente, o muro invisível. A engenharia social religiosa cria um senso de pertencimento baseado na exclusão do outro. A crítica é que a religião é uma grande fábrica de divisões. Ao definir quem são os escolhidos, ela automaticamente cria os rejeitados. Harari observa que essa mentalidade tribal é incompatível com um mundo globalizado que exige cooperação. Conflitos contemporâneos em nome da fé mostram que a religião não une a humanidade, ela apenas une grupos contra outros grupos, usando deuses como bandeiras de disputa. A religião promove a paz mundial ou é a principal barreira para que ela aconteça?
O fim da engenharia humana, a transição para o algoritmo. Harari alerta que estamos saindo da era da engenharia social religiosa para a era da engenharia biotecnológica. A crítica é que, enquanto perdemos tempo discutindo dogmas da Idade do Bronze, novas formas de controle muito mais poderosas estão sendo criadas. Algoritmos de redes sociais já conhecem nossos desejos melhor do que qualquer confessor. Se não nos libertarmos das amarras mentais do passado, seremos controlados por uma nova engenharia que não precisa de deuses, mas de dados, transformando o ser humano em um produto. Estamos prontos para enfrentar os deuses do futuro se ainda estamos ajoelhados diante dos mitos do passado? Análise da frase. Religião é engenharia social da Idade do Bronze. Esta frase de Yuval Noah Harari é uma desconstrução técnica da fé. A análise parte por parte revela a frieza de sua tese. O termo religião retira o fenômeno do campo espiritual e o coloca no laboratório da história. Engenharia social identifica a religião como uma ferramenta de organização de massas. E da Idade do Bronze denuncia a data de validade vencida desse sistema. Harari expõe que a religião não é uma busca pela verdade, mas uma busca pela ordem. Ela não foi feita para salvar almas, mas para governar corpos. A frase revela que vivemos em uma era de naves espaciais e biotecnologia, mas ainda operamos com um sistema moral e social desenhado para um mundo que desapareceu há milênios, provando que a nossa maior prisão não é física, mas uma arquitetura mental arcaica. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Queremos que a lógica seja sua ferramenta de liberdade, e não uma peça em uma engenharia que você não escolheu. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo. Qual a sua opinião sobre essa visão de Yuval Noah Harari? Você acha que estamos prontos para atualizar nosso sistema moral? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.